Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia simplesmente fascinante: o poder gigantesco que a palavra tem. Tanto o poder de criar quanto o de destruir, tudo isso visto através de textos antigos do Novo Testamento. É uma jornada que mostra como a comunicação era vista não só como uma ferramenta, mas como uma força que de fato molda o universo. Vamos lá. E a nossa jornada começa com uma das frases mais profundas, talvez uma das mais enigmáticas já escritas. Pensa só nisso. O Evangelho de João não começa com um nascimento, com uma história. Ele começa com o conceito, o verbo. Essa escolha já coloca a palavra, a comunicação, num patamar divino. Algo que existia antes de tudo e que é essencial para a própria realidade. Então, o que exatamente quer dizer o verbo? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Nessa primeira parte, vamos descobrir que é muito, mas muito mais do que uma simples palavra. É uma força cósmica, uma força criadora. É o ponto de partida de toda a história. A profundidade toda está na palavra original em grego, logos. Sabe, para os gregos antigos, logos não era só palavra. Significava razão, lógica, o princípio que organiza o cosmos inteiro. Então, ao usar esse termo, o autor faz uma afirmação, uau, radical. A própria estrutura do universo é, na sua essência, divina e pessoal. E aqui fica claro que o verbo não é algo passivo, parado. Não, ele é o agente da criação. A ideia é impressionante. O universo não nasceu do silêncio, mas foi falado para que passasse a existir. Cada estrela, cada átomo, tudo seria um eco dessa expressão divina original. E essa força criadora vai ainda mais fundo, se conectando diretamente com a nossa existência. O texto diz que no Verbo estava a vida, e essa vida era a luz. Ou seja, a palavra divina não só cria o mundo material, mas também dá um propósito a ele, a vida e a consciência. Ok, legal, mas como é que esse verbo divino, tão abstrato, chega até nós, seres humanos? A narrativa agora nos mostra a ponte, vozes humanas, profetas que se tornam os canais para a mensagem de Deus. E aqui temos o grande exemplo de um profeta, João Batista. Note que ele não é a palavra, ele é a voz. A identidade dele está totalmente ligada a essa função de transmitir uma mensagem que não é sua. Pensa nele como um arauto, um amplificador humano para uma comunicação divina, preparando o terreno para algo maior. Mas aí, com Pentecostes, essa ideia vai para um nível completamente novo. A voz divina não fala mais através de um único profeta, mas explode através de muitas pessoas ao mesmo tempo. Imagina a cena, um momento sobrenatural onde as barreiras do idioma simplesmente desaparecem e a mensagem divina começa a fluir em várias línguas diferentes. Só que essa manifestação tão poderosa da voz divina através de canais humanos acaba trazendo um novo dilema. Quando a fala vai além da compreensão, onde é que fica a linha que separa o maravilhoso da pura confusão? É aí que o apóstolo Paulo entra em cena, lá na sua carta aos Coríntios, e ele vai direto ao ponto. Ele faz uma distinção bem clara. A fala que vem do êxtase, o falar em línguas, tem seu valor sim, mas na devoção pessoal. Já no contexto da comunidade, a profecia, que é uma fala clara que todo mundo entende, é superior. Por quê? Simples, porque o objetivo final é a compreensão e o crescimento de todo o grupo. E essa citação aqui, ela resume perfeitamente o argumento todo. A comunicação divina, na sua essência, deveria levar à ordem, à paz, à edificação, e não ao caos e à desordem. A clareza aqui é vista como um valor divino. E agora o foco muda de forma drástica. A gente sai do potencial divino da palavra para encarar o perigo que ela representa nas mãos dos seres humanos. Porque os textos também trazem avisos bem severos sobre o poder destrutivo da fala humana. Que metáfora poderosa, hein? A epístola de Tiago não mede palavras. A língua, esse órgão tão pequeno, é descrita como um fogo, uma força capaz de começar uma destruição imensa. É um mundo de iniquidade, o que sugere que todo tipo de mal pode nascer da fala. E o autor continua, pintando um quadro ainda mais sombrio. A língua é descrita como algo com poder total, capaz de contaminar a pessoa inteira e de incendiar o curso da natureza. E a conclusão chega a ser assustadora. Por conta própria, a fala humana é indomável. É um mal inquieto, cheio de veneno. Então,
Com essa dualidade em mente, o poder criativo de Deus e o perigo destrutivo do ser humano, a gente chega na nossa parte final, que explora o significado último e o julgamento que está associado às nossas palavras. Aqui a gente chega numa verdade psicológica muito profunda. As palavras não são acidentais, elas são reflexo direto do nosso interior. Basicamente, o que sai da nossa boca é um diagnóstico do que realmente está no nosso coração, revelando o nosso verdadeiro caráter. E isso nos leva à consequência final de tudo. Se as palavras revelam o que há no coração, então elas se tornam a principal evidência num julgamento. Não são só as nossas ações, mas as próprias palavras que a gente diz que determinam o nosso destino. Elas têm um peso eterno. Nossa análise chega ao clímax com essa imagem do Apocalipse. A voz da figura divina final não é nada sutil. É descrita como o som de muitas águas. Imagina o barulho de uma cachoeira gigante, uma força da natureza. É uma metáfora para um poder avassalador, majestoso, que é impossível de ignorar. É o som da autoridade máxima. E então, de um jeito impressionante, o círculo se fecha. Essa figura de poder absoluto com a voz de muitas águas recebe um nome, o Verbo de Deus. O mesmo conceito criativo lá do começo de tudo retorna como autoridade final, no fim dos tempos. E assim, toda essa análise nos deixa com essa pergunta para refletir. Se esses textos antigos dão tanto poder assim à palavra, o poder de criar o universo, de revelar o divino e até de selar um destino, isso nos força a pensar na responsabilidade que a gente carrega toda vez que abre a boca para falar. Como estamos usando esse fogo? Para aquecer e iluminar ou para queimar e destruir?